Muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai assistir esse programa, a hora que você achar mais apropriada. A gente tem aqui o Clube das 6h33, que é uma referência a Mateus 6h33, que o intuito é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e tudo mais lhe será acrescentado. Essa é a verdadeira essência, é para dentro que você tem que andar. E a nossa jornada, todo santo dia eu tenho que ser um pouquinho melhor do que eu fui no dia anterior. E nós estamos vivendo uma jornada incrível que foi proposta nesses 31 dias, a gente acompanhar os 31 capítulos do livro de Provérbios e já estamos no 12º. Olha que interessante, o tempo passa muito rápido. Você vai aproveitar o seu tempo? Falando em tempo, eu sempre falo para as pessoas: tempo é vida, não é dinheiro. Todo mundo fala, tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro é mentira, porque dinheiro você pode perder, dinheiro você pode ganhar, dinheiro você pode multiplicar, mas o tempo não tem como você fazer isso. O tempo perdido, ele nunca mais vai voltar. Tá? Então, faça você, com bom senso, as suas melhores escolhas e invista teu tempo em conteúdos que vá acelerar o teu processo evolutivo, que faz com que você ganhe mais vida. Por que eu falo isso, ganhar mais vida? Para que você possa acelerar o teu processo. Nunca pule etapa. Não tem como a gente pular etapa nas nossas vidas, porque se eu pular uma etapa, eu não aprendi aquilo que estava envolvido naquela etapa. Mas se eu acelerar o processo dessa etapa, eu aprendo e fico mais rápido capacitado para eu seguir o meu processo evolutivo. E o meu papel aqui, nessa história, é ser um acelerador, não um pulador de etapa. Eu não inventei a roda, mas eu faço ela girar mais rápido, buscando essa sabedoria, buscando o entendimento, buscando o discernimento divino. Eu já entendi algumas coisas, que a gente tem que cuidar do nosso corpo na mesma proporção que cuida da nossa mente, na mesma proporção que cuida do nosso espírito, da nossa alma. Então, quando você fazer essa tríade, colocando ela no teu dia a dia, você vai ver grandes milagres acontecendo, porque o principal milagre mesmo, na verdade, é você. Então, tem um filme que eu gosto muito, que é uma comédia, e eu uso ele dentro dos meus estudos de desenvolvimento humano, dentro do programa da reprogramação comportamental positiva, que é o Todo-Poderoso. Se você achar que é uma comédia, está enganado. Ali tem mensagens para mais de metro, que inclusive o Jim Carrey assume o papel de Deus. Quantas vezes você já não quis assumir o papel de Deus? E se você fosse Deus, será que você faria as coisas com maior bom senso? Fala sério. Ou será que você faria as coisas que o teu ego mandasse só para te proporcionar as melhores coisas para você, como você estivesse no comando? Ser Deus não é fácil. Tanto é que tem uma cena lá que ele vê lá os pedidos todos, todo mundo ganhando na loteria. Na hora que ele dá o sim para todo mundo ganha centavos na loteria, ninguém mudou nada. Então é uma coisa que é interessante. Como que você agiria sendo Deus? E para você agir como se fosse Deus, você tem que se desapegar do ego e ter muita sabedoria. Não é à toa que Salomão foi um dos caras mais privilegiados da história, porque ele só pediu uma coisa para Deus: sabedoria. E dentro deste nosso processo de estudos dos 31 dias de Provérbios, que é uma sugestão sempre dada pelas pessoas, leia um provérbio por dia, todo santo dia, analise ele, estude ele durante o dia. Nos 31 dias que tem no mês, a grande maioria dos meses do nosso ano tem 31 dias, alguns têm 30, outros, o que amou esse ano vai ter 29. Mas você pode ler também os capítulos. No último dia do mês, você se dedica um pouquinho mais e lê 2 versículos, lê 3, no caso de fevereiro, para que você possa sempre estar sendo abençoado por essa palavra, que ela tem um cunho maravilhoso espiritual e baseado, te trazendo sabedoria. Leia uma vez, leia 2 vezes, leia 1000 vezes. E você sempre vai estar lendo coisas diferentes. Porque você vai estar mudando, você vai estar melhorando. Isso que é muito bom e muito gostoso. Vocês que estão aqui ao vivo comigo, estão me escutando bem? Só para eu saber, o ruído está legal,
a acústica tá legal. Só me faz um joinha, por favor, para eu ficar tranquilo com relação ao áudio desse vídeo, né? Porque eu também quero que tenha qualidade para que as pessoas que vão assistir gravado depois possam curtir a mensagem. Então me faz um joinha só para eu saber se vocês estão me escutando bem. Ótimo, né? Obrigado. E aqui, obrigado pessoal. Então agora o que a gente vai fazer? Então, a gente vai seguir o protocolo como a gente vem fazendo, que é ler Provérbios. Eu uso uma versão aqui da Bíblia online. Obrigado pessoal. E depois a gente interpreta, a gente vai estudar, a gente vai analisar. Então vamos ver. No capítulo 12, eu sempre gosto de ver a quantidade de versículos que tem. São 28 versículos, né, no capítulo 12. E a gente vai começar a nossa leitura, tá? Faça uma breve reverência. Peça para que Deus abra os teus caminhos, assim como eu pedi para mim, para que eu tenha a inteligência e eu aguarde no coração essa mensagem. Para quê? Para que seja realmente algo interessante, seja algo produtivo e que não fale eu, mas sim que Deus fale através de mim. Eu vou trazer minhas percepções, vou trazer essas coisas, mas eu sempre me coloco na mão dele para que ele possa ser o condutor dessas informações, para que a gente não tenha interpretação errada, seja o mais simples possível, o mais fácil possível. Já teve muita complicação dentro da história da religiosidade, não da espiritualidade. Muita gente, você vê que hoje tem a tal das guerras santas porque interpreta o livro de uma maneira diferente. Você acha que Deus alguma vez na vida foi querer ter guerra? Fala sério. Então é nesse discernimento, nesse entendimento, nessa bondade de coração que eu falo para vocês terem também aí a recepção dessa nossa leitura de hoje. E assim é todo santo dia. Bom, versículo 1 do capítulo 12. Aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. O Senhor Deus abençoa os bons, mas condena os que planejam o mal. Quem pratica a maldade não tem segurança, mas quem é honesto não será abalado. A boa esposa é o orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao marido é o câncer nos ossos dele. Quem é honesto trata todos com sinceridade, mas quem é mau vive enganando os outros. As palavras dos maus são armadilhas mortais, mas as palavras das pessoas corretas salvam os que estão em perigo. Os maus serão destruídos e não deixarão descendentes, mas a família do homem correto permanecerá. Quem tem compreensão recebe elogios, mas quem tem coração perverso é desprezado. É melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar o rico e passar fome. Os bons cuidam bem dos seus animais, porém o coração dos maus é cruel. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância não tem juízo. Os perversos querem viver daquilo que os maus conseguem, mas os bons continuam firmes fazendo o bem. Os maus são acompanhados na armadilha das suas próprias palavras, mas os homens direitos conseguem sair das dificuldades. Você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta aquilo que fizer. O tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. Quando o tolo é ofendido, todos ficam sabendo, mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz a injustiça. As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Aqueles que planejam o mal acabarão mal, porém os que trabalham para o bem dos outros encontrarão a felicidade. Nada de ruim acontece com os homens honestos, porém os maus só encontram dificuldades. O Senhor, Deus, detesta os mentirosos, porém ama a quem dizem a verdade.
A pessoa prudente esconde a sua sabedoria, mas os tolos anunciam a sua própria ignorância. O homem esforçado mandará nos outros, mas o preguiçoso se tornará escravo. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Quem é direito serve de guia para seu companheiro, porém os maus se perdem pelo caminho. O preguiçoso não consegue o que deseja, mas o homem trabalhador ficará rico. A honradez é o caminho para a vida, mas a falta de juízo é a estrada para a morte. Capítulo 12, 28 versículos lidos. E você, além de ler, no seu caso, ouvir, já deve ir processando as informações que foram dadas. Se a gente tiver um pouquinho de bom senso, não há novidade alguma aqui. Todo mundo sabe muito bem os códigos de conduta, o que a gente deve fazer, o que não deve fazer. Isso que é interessante. E por que a gente tende a fazer as piores escolhas? É onde eu falo do ego, aonde eu falo da gente ter discernimento mental e principalmente a acolhida e o desempate espiritual. 33% é por corpo, 33% para a mente, 33,3% para o espírito. Toda vez que o teu corpo unir com o teu espírito, a gente vai vencer a mente. Toda vez que tua mente unir com o teu espírito, a gente vai vencer o corpo. Então é nessa história, porque o corpo e a mente eles vão ficar entrando em conflito e o desempate está no espiritual. Toda vez que você ir para o lado espiritual, estou falando espiritual, não religioso, porque o religioso te induz, o religioso ele te coloca em dogmas, em crenças, nada contra a religiosidade, foi muito importante, mas hoje a gente está num processo de espiritualidade cada vez maior, para que a gente se livre de falsos comandos. Né? Quando você começar a ter mais discernimento, você vai ver que é muito interessante você ter pessoas espiritualizadas do teu lado, pessoas que já entenderam, estudaram, compartilham, que é o que a gente vem fazendo aqui, tentando facilitar a vida e acelerar o processo das pessoas. Mas aquelas pessoas que ditam regras, atenção, hein? Atenção, Cristo era um cara que deixou bastante exemplo nisso. A gente está estudando Provérbios, que é antes de Cristo, mas Cristo veio e ele realmente trouxe bastante discernimento sobre o tipo de comportamento que a gente tem que ter. Analisando aqui com bom senso, né, os nossos 28 versículos, olha que interessante, logo no começo ele fala: aquele que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é insensato. Ou seja, às vezes a gente está fazendo alguma coisa, a gente está com um amigo, e ele vai lá te corrigir alguma coisa que você fez. O insensato se sente ofendido. Não, veja bem, que negócio é esse e tal. Mas o cara que é sábio, peguei, aprendi, entendi, e ele começa a corrigir a rota muito mais rápido. Então, se alguém observar algo que seja louvável para que seja corrigido, preste atenção na pessoa, se ela é uma sábia ou insensata. O sábio vai adorar, vai corrigir, vai fazer ajuste. O insensato vai fazer uma besteira. Então, isso você pode estar na posição da correção ou você está na posição de ser corrigido. E aí, como você vai se comportar, vai dizer muito sobre você. Se você realmente tomar aquele ensinamento como algo progressivo, válido para uma evolução, você é sábio. Se você se doeu, atenção, né? Para a gente ficar esperto com o nosso ego. Então, quando você está buscando, por exemplo, que nem esse programa que a gente está vivenciando, você está de parabéns, se você está buscando amar a instrução, buscando amar o conhecimento. Isso daí, estou falando de mais de 3.000 anos atrás, não existe segredo. Aqueles que buscam conhecimento, seja através de curso online, seja através de workshop, leitura de livros, troca de ideias, networking, essas coisas todas, você vai acelerar o teu processo. É como se fosse um jardim que precisa ser cuidado constantemente. A nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, ele prospera quando tem água, né? Quando é regado com o conhecimento. E é isso que vai fazer com que você acesse novos níveis.
Então, quando você começar a estabelecer uma meta, esteja comigo, por exemplo, às 6h33, todo santo dia, nesse mês que a gente elegeu, fazer a leitura do livro de Provérbios. Tudo bem? Já foram 12. Você tem que ter a meta, então, de se organizar, de assistir os outros 11, de estar comigo aqui hoje, e amanhã, às 6h33 da manhã, estaremos juntos para fazer a próxima leitura ao vivo. Caso você não consiga fazer isso daí ao vivo, vá, assista depois gravado. Mas se organize, separe uma meia hora do teu dia para você se dedicar a você. Isso, se estabelecendo algumas coisas e cumprindo com elas, você acessa um novo nível. E também você pode pegar, trocar ideias com pessoas, contratar mentores, tudo isso faz parte para que você se transforme. E depois, logo na sequência, ele vem e fala um outro versículo, né? Tudo isso eu venho estudando. O homem, ele tá aqui, ó, o homem não se firma pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. Olha que interessante. Quem só está dizendo que vale a pena ser justo, seja honesto, ser sincero. Então, quando você toma decisões éticas, sensatas, não que sejam as mais fáceis, mas o resultado é duradouro. Ele vai mostrar para você que valeu a pena aquela decisão que você teve, do que você fazer, como eu já falei em outros capítulos, acho que no capítulo 6 ou 5, eu falo sobre o estudo Marshmallow que foi feito na década de 60. Se você não sabe o que foi a pesquisa, dá uma olhada não só na vontade que as crianças tinham comido Marshmallow, mas o que aconteceu 30 anos depois. Deixa aí para você procurar ver isso nos outros capítulos. É como se você fizesse uma análise sobre uma árvore que é sólida, bem enraizada nos valores dela, ela cresce, tanto é que tem muitos elementos, por exemplo, tem o bambu chinês, que ele é interessante para você fazer uma análise, mais ou menos como se fosse a tua vida. O bambu chinês, ele faz o seguinte, ele nasce, quando ele é plantado, ele começa a crescer para baixo. Ele cresce quase 5 anos para baixo de raiz, para depois ele crescer 25 metros para cima. Então, às vezes, você está fazendo um trabalho como esse, você é justo, você tem toda uma dedicação, mas você não vê resultado. Opa, você está construindo um alicerce, não está vendo ainda o resultado. Mas quando sai, em pouco tempo ele atinge a altura de 25 metros de altura. O que o bambu tem de ensinamento com a gente? Além de ele ter raiz forte, sólida, com valores, ele também é flexível. Porque vem vento, vem tempestade, vem enxurrada, ele se inclina, deixa passar e volta. Isso que você tem que ser flexível e resistente e bem solidificado na sua base, como o bambu nunca você vai quebrar. Enverga, mas não quebra. Tá? Então, enverga no sentido de reverência, aprendizado. Então, comece todo santo dia a refletir sobre a tua integridade, sobre as tuas ações, sobre você. Será que você está sendo humilde para aprender as lições ou você está sendo resistente? Enquanto você é resistente, presta atenção, existe uma força para cá, uma força para cá. Isso daqui, gera resistência. Você está no lugar, você não sai dele. Como é que fica? Você fica numa briga. Mas quando você, vem para cá e deixa fluir, e você aprende, você se enverga como bambu, deixa passar, e você aprende aquela lição, aquilo nunca mais se repete. Normalmente, padrões repetidos são padrões que estão instalados para quê? Para que você aprenda a lição que precisa ser aprendida e você não está aprendendo. Se você tem um padrão repetido, positivo, toda vez que eu jogo numa reação eu ganho, toda vez que eu faço uma coisa eu vou bem, ótimo, continue com os padrões repetidos, não tem problema. Mas aonde tem dor, aonde tem sofrimento, nesses processos repetidos, é porque você precisa aprender alguma coisa. Por isso que a gente repete a quinta série. Não vai para a sexta enquanto não aprende a lição. Aí você foi para a sexta, você nunca mais cai para a quinta. Você já percebeu? É porque você aprendeu aquela lição, daí você vai para a sétima. Você nunca mais retrocede para a sexta. Tá? Então você está sempre evoluindo. E aí ele começa a comentar aqui: os perversos serão derrubados e já não existem.
mas a casa dos justos permanece firme. Então é isso que é uma relação baseada em respeito, uma relação baseada em confiança. Os justos só têm a ganhar. Todo mundo acha que o mundo é dos espertos, o mundo é dos despertos. O mundo é das pessoas que realmente entenderam essa dinâmica, porque eu penso, eu sinto, eu emito e eu vou receber a mesma proporção. O ladrão sempre acha que está sendo roubado. O que trai sempre acha que está sendo traído. Para de ser tonto, achar que vai ter vantagem fazendo essas coisas. Entendeu? Então, quando a gente constrói relacionamentos sólidos dessa maneira, é como uma casa bem construída, um alicerce bem sólido. Pode fazer o que for, pode ter terremoto que ela está intacta. É isso que você precisa começar a ter discernimento. Então você começa a fazer o quê? Investir tempo no teu autoconhecimento. E aí, naturalmente, você começa a ser uma pessoa que atrai coisas boas. Eu nunca vi mosca voar em volta de luz apagada. E aí você começa a estabelecer conexões positivas, resolver o conflito com as outras pessoas de uma forma construtiva. E aí você vai ter cada vez mais amigos, todo mundo reclama no mundo totalmente digital, conectado, o tanto que você fica sozinho. Você não vai ficar mais, porque você está construindo essa relação. E aí a gente dando sequência nesses 28 versículos estudados no capítulo 12 de hoje, ele comenta aqui, o insensato logo revela a tua raiva, mas o prudente ele ignora o insulto. Quando alguém vem e fala uma besteira para você, você vai ficar puta, manda para o inferno, manda o dedo no meio, e você começa a ter essas reações. O tolo reage, o sábio age. Então você precisa estar praticando a tua meditação, fazer suas autoanálises antes de dormir, dedicar um momento do teu dia para que você perceba que possivelmente podem acontecer situações que geram desconforto e te tirem do bom senso. Então você respira, inspira. Por isso que o ditado popular fala para você respirar até 10. Para quê? Para que você possa, de uma maneira sensata, resgatar os hormônios fisiológicos. Por isso que eu falei que 33,3% do teu corpo. Quando você entende isso, você começa a dominar a tua mente e o teu espírito vai estar cada vez mais prevalecendo no teu dia a dia. Então, a gente tem que ficar prestando atenção no corpo, nas informações que o teu corpo te passa, na sensação de tensão muscular. Quanto mais observação eu tiver, quanto mais eu respirar, mais fácil fica para quê? Para que eu transforme esses estados tóxicos que estão sendo instalados na gente e a gente mudar o jogo, né? E dando sequência, olha aí que eu estou falando, para você conhecer teu corpo e ao mesmo tempo você transformar teus resultados. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Então a gente tem que ficar atento para o nosso coração. Por quê? Porque o coração é um órgão eletromagnético que eu venho estudando há muito tempo e ele atrai aquilo que você está sentindo. Ele não atrai o que você está pensando. Você fica pensando positivo, mas não sente positivo, você vai atrair dessa maneira, né? E aí quando você começa a entender isso, você realmente muda o teu jogo, né? Então você precisa começar a perceber e trazer para o teu coração mais a sensatez, o processo de gratidão, porque a gratidão ela é um imã atrator de coisas boas e isso é um quesito do coração. Então você precisa estar realmente trazendo para você palavras, porém não só palavras ditas da boca, mas que sejam semente plantada no teu coração para que esse jardim floresça positivamente. Comece escrevendo carta de gratidão. Eu agradeço pelo dia de hoje, por causa disso. Traz para a consciência. Eu agradeço os relacionamentos, eu agradeço o meu chefe, eu agradeço as coisas que... Para quê? Para que você, conscientemente disso, você sinta paz no teu coração. E o coração, como ele é um órgão que ele atrai, quanto mais você sentir aqui, mais coisas boas você vai atrair, né? E aí, a gente continuando, indo para o final, né? Dentro desse contexto todo que a gente vem estudando, o do capítulo 12, nesses 28 versículos, logo no final, ele fala que é interessante a gente ter... Na vereda da justiça está a vida, e no seu caminho não há morte. O que está querendo dizer aqui? Que você participar ativamente
de causas sociais, situações justas, quanto mais você investir facilitando a vida das outras pessoas, tendo um trabalho filantrópico, primeiramente para você fazer isso, você tem que estar bem, guarda isso. Se você não estiver bem, você não faz bem para ninguém, nem para os teus filhos. Você em primeiro lugar. Porque se eu tiver forte, eu carrego as pessoas nas minhas costas. Se eu tiver grana, eu consigo facilitar e compartilhar a vida das pessoas. Então, primeira coisa, cuide de você em primeiro lugar. Seja cada vez mais sábio. E o sábio vai ter tudo, porque quem é sábio tem saúde. Quem é sábio tem inteligência financeira. Quem é sábio tem inteligência espiritual. Quem é sábio se ama, se aceita e se cuida. Aí depois que você fizer e ser o exemplo, aí você fala para os outros. Não dê palpite na vida dos outros se você não tem a autoridade para fazer alguma coisa. É isso que você tem que entender. Quanto mais você for autoridade naquilo que você realmente acredita, porém, você tem que pensar, agir e ter resultados coerentes. Se qualquer coisa que você falar e não for dessa maneira, você está sendo um tolo. Isso que Salomão está dizendo aqui. E aí o caminho da justiça é uma jornada que promove vida e crescimento. Então, na verdade, eu gosto de falar duas coisas, deixar bem claro. Crescer é ficar maior em tudo. Na tua conta bancária, você ficar maior nos teus resultados, no número de clientes, essas coisas todas. Isso é crescer. Evoluir é ficar melhor. Então você fica melhor como pessoa. Você começa a sentir-se bem. E quando você começa a ter isso, você tem a competência de você ficar cada vez melhor e aí sim dar um pitaco de palpite na vida dos outros. Muita gente é palpiteira, muita gente acha que sabe tudo, muita gente pergunta da tua vida, quer falar que você tem que fazer tal coisa, mas a pessoa não tem um pingo de autoridade. Me escuta, seja sábio. E seja você o responsável pelos teus sucessos. Nunca dependa de ninguém. Faça você, apenas você, o teu melhor. E assim tudo melhora. Quando a gente captar isso, a nossa vida vai ser cada vez mais próspera. Que é isso que todo mundo busca aqui. Galera, hoje foi então o estudo do capítulo 12, de 28 versículos aqui dos Provérbios de Salomão. Amanhã tem mais, 6h33, espero você aqui. E eu quero que você, que chegou no meio da live ou que está assistindo gravado, veja, reveja, assista as outras aulas que estão gravadas e reflita. Faça comentários, traga a sua percepção. Não sou o dono da verdade, aqui é só um ponto de vista. Traga comentários. Assista, comente. Não é só elogiar, não. Eu quero que você fala as tuas percepções, porque às vezes você percebe de uma maneira que eu não percebo e a gente junto vai evoluir. Interaja mais, comente mais. Tem poder quem age, tá bom? E faça uma gentileza. Curta, comente e compartilhe. A gente precisa levar mais conhecimento para as pessoas, porque a gente está na era da informação, do conteúdo. Só que qual a qualidade? Quanto mais pessoas felizes do teu lado, quanto mais pessoas prósperas do teu lado, quanto mais pessoas saudáveis, a tua vida vai melhorar. Então seja você responsável em compartilhar isso com as pessoas, tá bom? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e amanhã a gente vai para o capítulo 13 de Provérbios. Beijo no coração. Valeu!